Olá, meu povo, minha sala querida, que a doce e divina paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de hoje. Sempre solicitamos aos Espíritos Chico Xavier e Maria Santíssima que nos envolva de paz e harmonia e nos impulsione sempre ao propósito de bem servir. Hoje vamos estudar de forma sequencial e sistematizada novamente o Livro dos Médiuns. Vamos estudar relativo aos médiuns escreventes e às suas... Hoje nós vamos estudar as diversas variedades dos médiuns. Eu chamo a nossa amiga e parceira para fazer a abertura dos nossos estudos dessa tarde. Muita luz e muita paz. Venha comigo. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Um beijo no centro de vossos... Boa tarde a todos, os nossos amigos presentes, e mais essa oportunidade de estudos nesta tarde. Muito importante para nós essa busca pelo conhecimento, na confiança, no amor de Deus, porque isso nos dá a certeza de que a nossa fé está bem fundamentada. Em prece, então, neste instante, em harmonia e paz interior, possamos sentir em nossos corações especiais aos olhos de Deus. Que essa oportunidade que estamos tendo neste dia, de podermos estar juntos estudando a doutrina, nos faça reconhecer o quanto nos tornamos pessoas melhores do que antes. E como podemos ainda deixar de procurar satisfazer os nossos próprios interesses e assumirmos a condição de servo, fazendo bem e auxiliando o nosso irmão. Que a espiritualidade amiga intui positivamente o expositor, irmão X, na condução dos trabalhos de hoje, fazendo dele um instrumento dos ensinamentos de Jesus, que é o nosso mestre. Que no exemplo da sua vida nós podemos ter as respostas do que é ser bom, do que é ser humilde, exercer a caridade com amor, da mansidão que norteou os seus atos, e um verdadeiro exemplo de sacrifício de alguém que deu a vida por mim e por você. Como é bom sabermos que estamos tendo uma oportunidade. A cada dia, uma nova oportunidade de nessa vida fazer a diferença na vida de alguém. Sermos pessoas comprometidas com a prática do bem e com o caráter daqueles que habitam na luz. A todos muita paz e que possamos nos tornar um dia tudo o que Deus espera da gente. Um abraço a todos e daremos início então a mais uma tarde de estudos. Novamente, boa tarde, muita luz, muita paz, e como sempre, a gente solicita a espiritualidade aqui presente em nome de Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos intua e nos direcione ao propósito de bem servir. Ligeirinho, Fraterna e Isis, sejam bem-vindas essas últimas 3 pessoas que chegaram na sala. Luz no caminho. Muita paz e luz. De costume, meus irmãos, eu solicito que coloque o número de 1 a 288, uma vez que vamos ler de Carlos César Pastorino. 120, Silvia Helene colocou. Muito obrigado, Silvia. 120. Eu não estou com modelo virtual, não. Silvia, não repise suas dificuldades e dores, porque isso prejudica a sua saúde, provoca enfermidades.
Não dê ao seu corpo alimento nocivos de pensamentos negativos. Fale sempre de saúde e riqueza, de progresso e vitória. Diga: a força de Deus habita dentro de mim. Os bons momentos, os bons pensamentos produzem fruto de alegria e aumentam a felicidade cada dia mais. A palavra do homem é responsável pelo estado de sua saúde física. Pura verdade, né, Isis e demais irmãos? Porque para falarmos, a gente precisa pensar. Temos que ter consciência. E o que é o pensamento? É a comunicação dos espíritos. É a comunicação dos espíritos. Então eu penso, é a minha consciência e eu materializo aquilo. Quando eu tenho um pensamento ruim, necessariamente eu emito jato de maldade daquilo que o pensamento está fluindo, ou seja, eu plasmo aquilo. Então é por deveras correto afirmarmos que o homem é aquilo que ele pensa, né? E se nós pensarmos negativamente, pensarmos de forma que não construa nada que possa levar de bom ao próximo, nós somos os primeiros a sofrer esse reflexo. Nós somos os primeiros a sofrer esse reflexo. Então tá aí, meus irmãos, muita luz, muita paz. Seja bem-vindo, Armando. E como está no tema aí, e de forma sequencial, meus irmãos, voltamos novamente ao Livro dos Médiuns e vamos estudar hoje relativamente... Valeu, Silvia. Vamos estudar hoje relativamente às variedades dos médiuns escreventes, que são muitas. E por ser muitas vezes um estudo muito técnico, a gente vai, eu peço desculpa, porque vamos ler algumas vezes um bom percentual dos nossos estudos, para não perder a característica e a definição da própria espiritualidade quando o questionamento foi formulado. Ah, mas para aí, irmão X, mas o questionamento não é só feito no Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns não tem questionamento. Não é propriamente um questionamento de perguntas e respostas, mas são definições dadas pela própria espiritualidade. E aqui, a partir do item 191 do capítulo 16, Kardec já começa. E quando Kardec faz essas definições, é porque, de uma certa forma, ele arguiu junto à mediunidade, e a mediunidade assim o respondeu. Mas é oportuno que nós façamos um pequeno introito. Nós, todo mundo, somos médiuns? Veja bem, meus irmãos, se você disser que sim, você está certo. Se você disser que não, também, parcialmente, você está certo. Kardec, lá no Livro dos Médiuns, mais precisamente na questão 459, ele perguntou aos imortais se os mesmos influenciam em nossas vidas. E foi dito que mais do que vós suponde de ordinário, somos nós que vos dirigimos. Essa foi a resposta dos espíritos. Kardec, no Livro dos Médiuns, diz que todo aquele que sofre a influência dos espíritos é por si só considerado médium. Entretanto, a partícula adversativa, todavia, contudo, caracterizam-se médium aqueles que têm essa qualidade ou essa qualidade de manifestação mediúnica, ou seja, a comunicação com o espírito de forma tenaz, constante e que transcende, né? Não fica. Mas todos, raras são as pessoas que não têm dela, ou seja, da mediunidade, algum rudimento. Pois bem, se aqueles que nos influenciam, então, relativamente, meus irmãos, Kardec está dizendo aqui que médium intuitivo e de pressentimento, todos nós o somos. Porque
nós temos pressentimento, nós temos intuição, nós temos influência dos espíritos amigos, do nosso anjo protetor. Então, nesse aspecto, todos nós somos médios. Médio intuitivo e médio pressentimento e várias outras. Mediunidade, né? Então, nesse ponto, todas as pessoas são médios. Médio escrevente é o psicógrafo. São esses médios cuja faculdade de escrever, né, por si mesmo e sob a influência dos espíritos. O espírito, de uma certa forma, atua no chakra, porque, na verdade, nós temos vários chakras no corpo. Essa palavra, Kardec não a utilizou, mas ela é tão velha quanto, vamos dizer assim, não digo o mundo, mas muito mais velha que a própria doutrina espírita. André Luiz utilizou o centro de forças. Mas se você falar chakra, também não é errado. Então, na parte humeral, no ombro, o espírito atua e o médium começa a escrever. E essa mediunidade escrevente, ela pode ser dividida didaticamente em 3 características. A mediunidade mecânica é aquele médium que escreve, recebe a influência do espírito, começa a escrever e não tem ciência, né, meus irmãos? Não tem ciência. Avanilde, seja bem-vindo, minha irmã. Os semimecânicos são aquele, e na maioria, né, tem hora que você está sabendo o que está escrevendo e tem hora que não. E o fato do desenvolvimento, do desenvolvimento ou da educação mediúnica, você fazer a evocação de algum espírito familiar, de algum espírito conhecido, ou simplesmente fazer uma oração e evocar determinado ou qualquer um espírito, para ver se você tem essa faculdade mediúnica, você pode fazer normalmente. Kardec até orienta que você deve entrar para um cômodo onde não é molestado, e no caso específico, e para a nossa época, agora lugar que não tem televisão, criança, né? E você faça isso 15 minutos por dia durante uns 6 meses, por exemplo. E se efetivamente não haver manifestação, não adianta. Palavras textuais de Kardec, não adianta você ficar gastando lápis e papel. Pode ocorrer? Pode. Então, você... E orienta também, nas mediúnicas, orienta que naquele primeiro momento você tem certas ideias, escreva essas ideias. Não preocupa se é do seu ânimo, se é da sua alma, se é anímica ou está vindo do próprio espírito. Escreva. Você tem a ideia, escreva tranquilamente. Isso, com a prática, com o estudo e posteriormente, isso aí vai ficar bem claro para você e sobretudo para as pessoas que o cercam. Médio intuitivo são aqueles que, a maioria, né? O espírito fala para você e você usa o pensamento e escreve. É como se fosse, vamos dizer assim, uma tradução. Eugênia ou a Silvia Allen fala em alemão, eu traduzo imediatamente para o português. A Silvia, nesse caso, fica sendo a espírita, o espírito, e eu, o médium. O que ocorre na intuitividade? Na parte intuitiva, o espírito me intui, eu vejo que, como se fosse uma palavrinha assim, eu posso sentir ou mesmo ouvir. E aí eu materializo em letras, né? Aquilo, eu psicografo. Então essa parte é intuitiva. Médio polígrafos. Muitas vezes, meus irmãos, vocês ouvem, não, mas o fulano assinou aqui e não assinou como está a assinatura dele quando em vida, né, ou quando encarnado estava. Mas, para que isso ocorra, tem que
ser servido pelo médium polígrafo. O médium, não sendo polígrafo, ele não vai imitar a assinatura e não vai... O porte, o talhe da letra não é o mesmo de quando o espírito estava encarnado. Pode ser um bom médium, pode ser, por exemplo, o espírito Y ou Z que está sendo realmente eles que está comunicando. Entretanto, quando o médium assinar lá, as assinaturas podem não bater. Por quê? Porque o médium pode não ser polígrafo. Eu estou de frente a um quadro aqui, Picasso. Aliás, vocês observam, eu faço uma introdução em nossos estudos, eu tenho quatro obras, como é que é uma palavra difícil? Psicopictografado, né? Eu tenho 4 obras, eu tenho um Picasso, tenho um Monet, tenho uma Tarsila e tenho um... Rembrandt? Bom, vocês podem observar que sempre na introdução eu coloco um dos quadros atrás. Aqui está a assinatura, Picasso. Eu nunca vi se efetivamente. Esse aqui é um Picasso pintado com 12 minutos. É um violão. Você já deve ter visto atrás de mim. É uma violão, né? Com aquela característica cubista do Picasso. Então, para o médium escrever a assinatura ou o talhe da letra ser igual ao espírito encarnado, quando ele estava na carne, né, quando ele estava encarnado, o médium tem que ter essa especificidade, ou seja, ser médium polígrafo. É um instrumento, né, Eugênio? Segundo, agora nós vamos falar relativamente... sim. Abaixo aqui do polígrafo, nós temos os médios poliglotas, como a própria palavra está dizendo. Ele pode não ter algum conhecimento em línguas e falar línguas. Médios e letrados, o que é isso? Médio e letrado são aqueles médios que não têm cultura nenhuma e muitas vezes nem escrever sabe, pega o lápis, escreve tranquilamente, ou muitas vezes um assunto que a gente percebe que ele não tem condição. É difícil? Sim, é difícil. Os espíritos quase utilizam assim, para dar uma prova, ou se não tem algum médio disponível. Porque sempre os espíritos, eles vão utilizar aquele médio que melhor, ou aquele médio mais talhado, aquele médio mais perfeito que naquele ambiente está. É a mesma coisa. Seja bem-vindo, Sérgio Shark. Se você é um compositor, se você é um poeta, um compositor, e escreveu determinada poema, musicou esse poema, quem que você vai querer que interprete-o? Quem que você vai querer que cante-o, que toque? Naturalmente, aquela pessoa mais talhada, mais específica, mais estudada, mais voltada para aquela especificidade, ou seja, música. Aquele melhor músico é que você vai querer que efetivamente interpreta, né, aquele poema, aquela música. Assim é a mediunidade. O médium, o médium poeta, como a gente vai ver lá, um médium de alguma especificidade, o espírito daquela qualificação vai àquele médium, né, procurar aquelas características. Segundo o desenvolvimento, tem médios novatos, né, cujas faculdades estão iniciando. Médium improdutivo, você estudando a mediunidade, aqueles 15 minutos por dia em local bastante calmo da sua casa, e você pode, muitas vezes você consegue alguns rabiscos após alguns dias, tudo, mas é improdutivo, não chega a obter coisas, né, só coisas insignificantes, traços, monossílabos, letras sem conexão. Pode. É médio? Sim, é um médio. É considerado um médio improdutivo. Médios feitos ou formados
foi designado por Kardec aquele, como a própria palavra indica, aquele cujas faculdades, né, já estão completamente desenvolvidas. Médios lacônicos, como a própria palavra indica, são aqueles cujas comunicações por si recebidas são breves, são lacônicas, né? Não tem assim um desenvolvimento explícito, médios explícito, objetivo, explícito propriamente dito. Fala também dos médios experimentados. Médios maleáveis, né? São aqueles cujas faculdades prestam mais facilmente a diversos gêneros, é uma maleabilidade maleável. Médios para evocação, esses aqui já são os médios maleáveis, mas naturalmente os mais próprios para esse gênero de comunicação são os médios maleáveis, né? E para as questões de minudências que se podem propor aos espíritos. Veja bem, aqui esses são os médios de evocação. Médios para ditado espontâneo, sem dúvida alguma, são médios que recebem as comunicações espontâneas dos espíritos, é como se fosse um ditado, ele ouve. Segundo gênero, vamos falar agora dos médios escreventes, segundo gêneros também. Médio versejadores, né? Obtém mais facilmente versos, porque tem certos médios que têm comunicação com espíritas, poeta ou com espírita que gosta de versejar. Eu, por exemplo, gosto muito dessa parte, poesia de cordel, dessas poesias que não tem assim, não leva a uma coisa mais séria. Médios incorretos. Pode obter coisas, pensamentos de inatacável moralidade, mas no estilo assim prolixo, incorreto, né, sobrecarregado, é um teor de mensagem muito sobrecarregado e de repetições e de termos muitas vezes impróprio mesmo, Esses médios literatos, né, trabalha mais com literatura, tem um estilo assim muito elegante, tem um estilo assim correto, de grande eloquência, dentro da própria literatura mesmo. Médio historiadores, voltado para a história. São médios voltados para histórias. Científicos, médio que lida com a ciência. Médios receitista, Chico teve uma época que trabalhou muito nessa área. Hoje a medicina, porque de primeiro, meus irmãos, eu ainda tenho tratamento na minha boca, nos meus dentes, de aqueles dentistas práticos. De primeiro, dentista prático, farmacêuticos, que não era na verdade nem farmacêutico, o cidadão era o médico da família. Então vários médios, mesmo sem incorporar através da inspiração ou própria intuição, receitava. É denominado médio receitista. Hoje isso não está acontecendo porque a medicina, o Conselho Regional de Medicina é cioso e de uma certa forma é correto, cada um na sua profissão. Veja que médios, falamos do receitista, médios religiosos, né? Recebe mais assim mensagem, transcreve mensagens religiosas. Médios filósofos e moralistas, o cunho das mensagens, as comunicações que recebe, são comunicações, como diríamos, são comunicações mais voltadas à filosofia, mais voltadas à moral, mais voltadas à razão, né? São médios desse teor, desse quilate. Médios triviais e de ação obscena, né? São as comunicações advindas desses médios, são comunicações obscenas, são comunicações triviais, são comunicações pífias, né? Comunicações que não dá para você aproveitar em nada.
Segunda qualidade físicas dos médios. Pode ser calmo. O médio escreve com calma, tranquilamente, né? Outros médios são velozes. Por exemplo, o Chico era um médio muito veloz. Ele, inclusive, fazia questão de ler, porque se outra pessoa pegar, não dava conta. Dá a conta de ler, mas teria de preparar tudo. Aquele rapaz lá de Uberaba, não sei se é Uberaba, aquele Celso, ele tá agora comunicando, e também é muito veloz. Ele faz questão de fazer a leitura, porque outras pessoas não saberiam ler de imediato. Médios convulsivos, né? Seria aqueles médios que pegam o lápis, escreve, joga, quebra a ponta, bate, rasga o papel. Pode ocorrer isso naturalmente. Pode ocorrer isso. Lá no nosso grupo tem um desse jeito. Muitas vezes ele quebra, ele joga o papel. Esse grupo mediúnico que nós frequentamos. Médios imperfeitos. Médios imperfeitos. Aliás, imperfeitos. O obsediado é um médio imperfeito. Para aí, irmão X, você está falando que a obsessão, o cidadão, para ser obsediado, a obsessão, então, se eu sou obsediado, tem um obsessor. Então, consequentemente, eu sou médio? Sim. Você está materializando ou sendo medianeiro da influência daquele espírito. Um espírito ruim. Então, médio não é só né? O obsediado, no caso específico, ele é um médio. Médios fascinado, né, que tem a fascinação das subjugações. Kardec diz que é uma das piores. Por quê, meus irmãos? Porque o médio fascinado, o cidadão cujo espírito obsessor o fascina, você acha que tudo que advém de você é extraordinariamente certo. Se alguém criticá-lo, né, você sendo subjugado, aliás, fascinado, é uma dissidência no centro espírita. Tudo que vem de você é o que é efetivamente correto. Subjugados. Médios levianos, né, como o próprio nome indica, não tomam a comunicação séria. Os espíritos que lhes servem são mais assim por divertimento. Sai das suas mãos mais futilidades. Médios presunçosos. Também é característica do adjetivo, né? São os que têm a pretensão de se acharem e somente com o seu espírito vem, e todos que manifestam são espíritos superiores. Então eles são presunçosos. Olha o orgulho aí, né? O orgulho exacerbado, um orgulho muito grande. Médios suscetíveis são médios variáveis, são aqueles médios médio, vamos dizer assim, de uma plasticidade muito grande. Os médios suscetibilizam com as críticas de que sejam objeto de sua comunicação. Ai, se alguém falar de uma comunicação que eu recebi. Então, no centro espírita, meus irmãos, no movimento espírita, normalmente há uma dissidência, há uma cisma, né, uma separação, dentro do campo mediúnico. É o campo que mais traz dissidência, traz cisma, traz divisões. É no campo mediúnico. Médiuns mercenários são aqueles, né, como o próprio nome diz, explora a sua mediunidade, ou seja, cobra pelo que pelas suas prescrições, né? Cobram. Médiuns ambiciosos são aqueles que querem cada vez mais e também trabalham na exploração da vertente mediúnica. Médiuns ambiciosos é o que, pela mesma forma, espera tirar da sua mediunidade vantagens. Pode, inclusive, estar inserido nesses médiuns mercenários também.
Egoístas, os que somente no interesse pessoal servem a sua faculdade, né? Então só eu, e tudo que, né, seria o egoísmo. Médios invejosos, tem muito. Os que mostram-se despeitado com a maioria, né, com o maior apreço, dispensando os outros médios. E entende que o que vem através de si é que efetivamente são das hostes espíritas, vamos dizer dessa forma, né? Todas essas são más qualidades, têm necessariamente seu oposto do bem, né? Então todos que nós falamos, o médio vicioso, o médio egoísta, o médio invejoso, todas essas qualidades têm o seu inverso. Olha a dualidade aí. E a mediunidade, meus irmãos, ela é infinita. Tem qualidade e características infinitas de médiuns. Existe médium perfeito? Não existe, né, meus irmãos? Bons médios já são, é muito. E o que são bons médios? Bons médios são aqueles que estão menos afetos aos maus espíritos. Estão menos afetos aos maus espíritos. Médios sérios, está na categoria de bons médios. Os que unicamente, para o bem, utilizam suas faculdades, né? Não é mercenário, não é invejoso, é modesto. E por falar em modesto, tem médio modesto. São os que nenhum reclamo fazem de sua comunicação. Num dos centros que eu frequento, tem a dona Lucy, inclusive eu já até recebi uma mensagem psicografada do meu pai lá. Ela é de uma humildade, de uma modéstia. Então, ela cresce, o médio cresce por isso. Porque muitas vezes até, mas Décio, nessa mensagem que você recebeu do seu pai, não tem nenhuma coisa assim muito particular, não tem, eu noto assim que no centro lá não sai alguma coisa assim para um filho, para um sobrinho, alguma coisa assim distante. Mas ela é tão modesta, ela é tão humilde, que ela supera até, né, as divergências, ou vamos dizer assim, as coisas que efetivamente não poderíamos taxar como culta dentro do Espiritismo. E nós, que estamos recebendo a mensagem, a gente quer muitas vezes alguma coisa assim de forma mais literata, alguma coisa mais culta. E na verdade o Espírito, ele procura o médium, como nós vimos, o médium que vai dar vazão ao seu pensamento. Se o cidadão é um cientista, ele vai procurar um médium voltado ao cientificismo. Se é uma mensagem religiosa, vai procurar um médium voltado mais à religião, como nós vimos aquela especificidade. Se é músico, pela mesma forma, né? Então a senhora lá, dona Lucy, é uma pessoa extraordinária, e ela é muito assim evidenciada por essa parte da humildade e desses médios, né, modestos. Médios devotados são os que, isso nós estamos falando de bons médios, tá, meus irmãos? São médios devotados os que compreendem que o verdadeiro médio é aquele que tem uma missão a servir. E na verdade a mediunidade, meus irmãos, é para, quando não contribuir para a evolução própria do médio que a exerce, para exercer uma missão, para fazer o bem, para tornar a vida de outrem ou do nosso semelhante melhor. Ou seja, se a pessoa estiver com um espinho, vamos tirá-lo, né? Seria um lenço, um enxugador de almas, de lágrimas, poderia dizer. Médios seguros, os que, além da facilidade de execução, né, eles merecem toda a confiança, são mensagens assim, objetivas, mensagens claras, de caráter elevado. De caráter elevado. Todas essas variedades de médium
Interessante, Sócrates, eu vou ler um pedacinho que Sócrates fala. Aqui é um pouco grande, eu peço licença para ler aqui, meus irmãos. Este quadro é de grande importância, não só para os médios sinceros que, lendo-o, procurarem de boa fé preservar-se dos escolhos. Mas aqui Sócrates já em espírito, tá? Muito embora não diverge muito da sua parte filosófica, não. Procurarem-se de boa fé preservar-se dos escolhos e que estão expostos, mas também para todos os que servem dos médios, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. Prossegue Sócrates ainda. Ele deverá estar constantemente sob as vistas de todo aquele que se ocupa de manifestações, do mesmo modo que a escala espírita a que serve o complemento. Finaliza Sócrates. Esses dois quadros reúnem todos os princípios da doutrina e contribuição, mais do que supondes, para trazer o espiritismo no verdadeiro caminho. Então essa mensagem aqui, meus irmãos, foi Sócrates em espírito. Essas variedades que vimos aqui, todas essas variedades que vimos, que não, foi várias, de médios, apresentam infinidade de graus. É infinito. Aqui nós falamos particularidade, algumas particularidades bastante evidenciadas nesses grupos mediúnicos e nos centros, mas é infinito. Muito há que, a bem dizer, apenas constitui matizes, mas que nem por isso deixam de ser efeito de aptidões especiais. Então, todos nós somos médio no que refere a médios de pressentimento intuitivo. Por que somos médios? Todos nós somos médios. Porque os espíritos influenciam mais do que nós imaginamos. De ordinário são eles que nos dirigem. E pressentimento, todos nós temos pressentimento. Você tem um anjo protetor, nós temos anjos familiares, anjos de guarda, etc. Espírito que nos influencia. Neste aspecto, nós somos médios. Mas continua Kardec. Diz-se que efetivamente as pessoas são médios, aqueles que manifestam de forma contundente, de forma pertinaz, de forma sequencial essa característica mediúnica. Ou ouvir, ou escrever, ou pictografar, que é a pintura de um quadro, e assim sucessivamente. Mas não raro, prossegue lá no livro dos médiuns, na parte que está falando sobre mediunidade. Aliás, o livro dos médiuns, ele em todo comenta sobre mediunidade. Mas raro as pessoas que não têm rudimentos da mediunidade. O que é esses rudimentos da mediunidade? Por exemplo, eu estava pensando, estava só eu e a Silvia. Por exemplo, só eu e a Silvia. Eu pensei, será que a Eugênia não veio? Não, a Eugênia veio. Tudo bem que a Eugênia está vindo com uma certa regularidade em nossa sala, não caracteriza até uma mediunidade da minha parte. Mas se eu estivesse pensando que ela vinha aqui, chegasse aqui de viagem, ela veio. Muitas vezes um telefonema que você recebe, olha, fulano de tal, e acontece de você acertar. É uma mediunidade. Você sonha com a morte. Aquilo ocorre. Rudimentos da mediunidade. Não pode se caracterizar mediunidade efetiva, porquanto isso aí surge extemporaneamente. Então Kardec classificou isso como rudimento de mediunidade. E assim sendo, meus irmãos, o tema proposto, nós falamos relativamente ao tema proposto. Há algum questionamento? Há alguma pergunta? Há algum irmão que gostaria de fazer alguma colocação, alguma contribuição? Em não havendo, eu chamo a nossa amiga Eugênia para fazer o encerramento para nós. Eu agradeço todos os espíritos dos dois planos aqui presentes, tanto o espírito encarnado como desencarnado. Eu costumo de referenciar muito os espíritos encarnados. Você sem os espíritos, ou seja, sem essas 14 pessoas aqui, é possível você fazer o estudo para os espíritos desencarnados? Perfeitamente. Perfeitamente. Mas se não tiver
esses encarnados, perde a motivação. Eu entrei no livro E a Vida Continua, eu achei interessante o filme. Eu entrei na Vida Continua, só eu sozinho que estava. Aí no final, 15 pessoas. É um filme assim, não é que é complexo, mas é voltado mais para nós espíritas mesmo. Se vocês não tiveram, não é aquele drama, não é aquela... Mas é um filme voltado. Eu entendo que as pessoas que não são espíritas dificilmente vão entendê-lo. Mas é um filme barato, é um filme que não se utilizou coisa sofisticada, né, para plasmar, para materializar aqueles pensamentos ali. É bom vocês verem. Gente, um beijo, um abraço de várias voltas. Tudo de bom. Eu volto tão somente para colocar uma música. Um beijo a todos. Então encerramos os nossos estudos dessa tarde, agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, que se dignaram participar dos nossos estudos de hoje. Rogamos a Deus por auxílio, para que possamos pôr em prática os ensinamentos que tivemos, que possamos nos sentir fortalecidos na prática do bem e no ócio, para que nos espiritualizemos e alcancemos para os quais nos foi concedida essa existência. A todos os nossos amigos, os nossos irmãos, o nosso muito obrigado. E que a paz do nosso Senhor Jesus nos... Minha irmã, desculpa, foi eu que te derrubei, sem perceber, tá? Você quer terminar a prece? Por gentileza? Muito bem. Me perdoe, irmã. Então, tudo de bom, como a própria Eugênia estava falando, nós agradecemos e pedimos a Jesus que, com o seu manto sagrado, envolva todos aqui, e os seus parentes, os seus vizinhos, e todas as pessoas que são caras. Muita luz, muita paz. Um beijo em vossos corações. Me perdoe, irmã. Eu vou colocar uma música agora. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos pra sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentiu.